Olá, eu sou Aramis do 2MB e junto do meu grupo estaremos apresentando um seminário sobre os mamíferos. Introdução. Um mamífero é um animal que respira oxigênio, tem coluna ou espinha vertebral e desenvolve pelos ou cabelos em algum ponto de sua vida. Além disso, todas as fêmeas dos mamíferos têm glândulas que produzem leite. Os mamíferos estão entre os mais inteligentes de todos os seres vivos. Uma grande variedade de animais faz parte da classe dos mamíferos, desde os gatos até os seres humanos e as baleias. Há cerca de 5.000 espécies ou tipos de mamíferos. Mais da metade dessa espécie é constituída de roedores. Neste trabalho, apresentaremos este riquíssimo grupo em suas mais diversas peculiaridades. Bom dia, meu nome é Marco e vou falar um pouco sobre algumas características gerais dos mamíferos. Vou começar citando as glândulas, a glândula mamária, a glândula sudorípara e a glândula sebácea. A glândula mamária ela produz o leite, que é o alimento dos filhotes. É o que nutre eles e é fundamental para o seu desenvolvimento. O leite é composto por gordura, carboidratos e proteínas. Além disso, a glândula mamária é a característica mais marcante dos mamíferos e é responsável pelo nome da classe. A glândula mamária, a protuberância das mamas ocorre em fêmeas e machos, só que nos machos são rudimentares. A glândula sudorípara, ela produz o suor e que auxilia na diminuição da temperatura corporal. Por quê? Porque quando a água presente no suor evapora, ela retira o calor da pele e do sangue e dessa maneira resfria o corpo. E essa é a termorregulação do organismo. O suor também está relacionado com a eliminação de produtos que o corpo não necessita. As glândulas sebáceas, elas estão relacionadas à gordura, produção de gordura e tem a função de lubrificar as peles e os pelos, que contribuindo assim para a sua impermeabilização e mantendo eles sedosos e hidratados. Aqui na imagem a gente pode ver a glândula sebácea, que ela está associada ao folículo piloso. O que é o folículo piloso? O folículo piloso é um anexo na nossa pele que é responsável pela produção e pelo crescimento dos pelos. Também temos a glândula sudorípara, um pouquinho à esquerda do folículo piloso, que ela se encontra em quase toda a extensão da pele. Além disso, os mamíferos possuem um sistema de derme, essa camada intermediária da pele, bem complexo e desenvolvido, como a gente pode observar na imagem. Falando agora sobre os pelos, que é outra característica geral dos mamíferos, os pelos nos mamíferos eles têm a função de proteção e de isolante térmico, e funciona para manter a temperatura do corpo sempre constante. Então essa é a função dos pelos. O pelo cresce, como eu disse antes, dentro do folículo piloso, que está localizado na derme. Porém, o folículo piloso, apesar de ele estar localizado na derme, como a gente viu na imagem, eles são estruturas epidérmicas. Nos humanos, a quantidade ela é reduzida de pelos e a baleia e o golfinho, que são mamíferos aquáticos, eles não possuem pelos, para que eles possam, com o objetivo deles nadarem mais rápidos. Os mamíferos eles são animais que possuem uma camada de gordura muito grossa sobre a pele, que é essa camada aí armazenada pela célula adipócitos, que é a célula que armazena essa gordura e impede que eles percam o calor do corpo para o ambiente e serve também de reserva de alimento. E é importante lembrar que na fase embrionária as baleias e os golfinhos eles apresentam pelos, mas depois que eles se desenvolvem não possuem. Em relação aos dentes agora, os dentes dos mamíferos são dentes diferenciados. A gente chama de heterodontia. O que é heterodontia? É a presença de diferentes tipos de dentes em um mesmo indivíduo, e cada dente é responsável por uma função. Como, por exemplo, nos mamíferos temos os dentes incisivos, que são dentes planos, servem para cortar, são os dentes da frente, como a gente pode ver na imagem. Os incisivos são os dentes da frente e são planos, e servem para cortar. Os caninos são os dentes mais laterais, do lado dos incisivos, que são dentes pontiagudos que servem para estraçalhar e rasgar. A mesma função que nós, seres humanos, usamos ao invés dos caninos, usamos mais a faca, para
rasgar e estraçalhar, por exemplo, um pedaço de carne. Temos também os pré-molares, estão ali no fundo da boca, antes dos molares, que são os últimos. Os pré-molares servem para amassar e triturar, e os molares eles são largos e protuberantes e servem para mastigar. E esse processo de amassar e triturar é a mastigação. Como a gente pode observar na imagem aqui, está localizado certinho os dentes, né? Também aqui na outra imagem, o tamanho deles, a forma básica deles. Também é legal falar dos dentes em relação à alimentação, que é outra característica geral dos mamíferos. A mastigação dos alimentos e início do processo digestivo dos mamíferos começa na boca. Então, os dentes apresentam as maiores evidências do hábito alimentar de cada espécie. Então, os dentes são a característica do hábito alimentar da espécie. Como a gente pode ver na imagem aqui embaixo, temos os carnívoros, que no exemplo aqui da foto, o esqueleto do coiote. O carnívoro possui os dentes incisivos, possui os caninos, os premolares e molares. E os dentes do fundo são dentes carniceiros que são adaptados para eles cortarem a carne. Também temos à direita dos carnívoros, temos os roedores, que no exemplo da imagem tem os castores. Os roedores possuem incisivos e molares, que crescem durante toda a vida, e também possuem premolares e molares. Também temos ali abaixo do roedor, que são junto com os herbívoros, os animais herbívoros, tem os animais pastadores, que no exemplo da imagem é o esqueleto de um cervo. O cervo possui na parte frontal, na frente, os incisivos, e os incisivos superiores são ausentes neles. E tem uma parte que se chama diastema nessa parte da boca do cervo, que na frente aos incisivos tem a diastema, que é o intervalo entre os dentes, então é um espaço que não possui dentes. E no fundo da boca tem os premolares e molares. Mais abaixo a gente tem, abaixo dos passadores, temos os piscívoros e comedores de plâncton, que piscívoros são aqueles animais que se alimentam de peixes, os mamíferos que se alimentam de peixes, como por exemplo o golfinho, que é o que está no esqueleto da imagem. Ele tem numerosos dentes de forma similar, para quê? Com a função de captura dos peixes. E à esquerda dos piscívoros temos os onívoros, que na imagem está representado pelo sagui. Tem uma dentição versátil para uma dieta mais variada, que realmente a dieta dos onívoros é variada. À esquerda dos onívoros temos os insetívoros derivados. Insetívoros são aqueles que se alimentam de insetos, de animais invertebrados. A perda completa dos dentes nos onívoros, no tamanduá, a perda completa dos dentes com a língua contribui, constituindo a principal ferramenta para a alimentação, que é a língua, no caso do tamanduá, que é um insetívoro derivado. E tem aqui o insetívoro frugíferos, que tem um morcego, que é um frugífero, quer dizer que ele se alimenta de frutas, e possui dentes robustos para triturar frutos duros. Bom, agora a gente vai continuar falando das características gerais, só que com o Jefferson na parte de fisiologia dos mamíferos. Bom dia, me chamo Jefferson e agora eu vou explicar um pouquinho sobre a fisiologia animal. Bom, vamos começar pela respiração, o sistema respiratório. Todos os mamíferos eles vão respirar através dos pulmões, onde vão possuir as cavidades nasais separadas da cavidade bucal. E ainda assim, eles vão conseguir respirar enquanto mastigam. Os pulmões do mamífero eles vão ser constituídos por milhares de alvéolos pulmonares, que são repletos de capilares sanguíneos, o que aumenta a superfície da absorção do oxigênio. Já o coração dos mamíferos ele vai ser composto por 4 câmaras, ou seja, vai ser 2 átrios e 2 ventrículos. E ainda assim, a circulação eu posso dizer que ela vai ser dupla, ou seja, ela vai passar por 2 vezes pelo coração e completa. No caso, o sangue venoso não se mistura com o sangue arterial. Ainda assim, eu posso dizer que as hemácias dos mamíferos vão ser anucleadas, ou seja, não vai possuir núcleo. Agora eu vou falar um pouquinho do sistema nervoso. O sistema nervoso ele vai ser composto por 12 pares de nervos cranianos. O sistema sensorial dos mamíferos também é muito desenvolvido,
o que vai fazer então que o principal órgão do central é o encéfalo. O periférico ele vai ser composto por nervos distribuídos pelo corpo e pela coluna vertebral. O sistema sensorial ele vai variar, posso dizer que conforme os hábitos dos animais, e ainda assim os animais noturnos têm o olfato bem desenvolvido, já a visão é mais apurada em animais de hábitos diurnos. Bom, vou falar um pouquinho do sistema reprodutor. Os mamíferos eles vão ser animais dioicos, ou seja, eles vão possuir uma fecundação interna e vai ser desenvolvida direto e dimorfismo sexual evidente. Ao nascer o filhote, ele vai ser amamentado com leite materno, havendo cuidado parental por um longo tempo, com exceção da equidna e do ornitorrinco, que são ovíparos. Aqui nós temos o sistema digestório, onde os incentívoros têm os dentes pontudos para que então consiga quebrar o exoesqueleto duro dos insetos, e também, no caso, o intestino pequeno. Os herbívoros ruminantes, como as vagas, têm trato com 4 câmeras e ao longo intestino para que a celulose seja efetivamente quebrada e os nutrientes então sejam absorvidos. Os herbívoros não ruminantes, como os coelhos, têm intestino longo, já os carnívoros pode dizer que têm um intestino pequeno. Aqui ao lado nós temos o sistema excretor, onde os mamíferos vai excretar, no caso, as substâncias indesejáveis presentes em seu organismo, através de um par de rins, onde vai eliminar a urina e, no caso, remover do sangue a ureia. Ainda assim, é importante relembrar, posso dizer que os mamíferos equídeos e ornitorrinco são os únicos que possuem, no caso, a cloaca, e nela desemboca o sistema urinário e o sistema reprodutor. Os mamíferos são animais classificados na classe Mammalia. Nela existem animais pesando de 3 gramas a 160 toneladas e medindo de 8 centímetros até 30 metros de comprimento. Costuma-se dividir essa classe em 2 subclasses, Prototheria e Theria. A subclasse Theria é dividida em 2 infraclasses, a Metatheria, ou marsupiais, e Eutheria, os placentários. Existe ainda a classe Allotheria, entretanto, todos os seus representantes estão extintos. Começando a explicar sobre os grupos, iniciaremos pelo grupo Prototheria, que são os monotremados. Esse grupo apresenta mamíferos que botam ovos, entretanto, apesar de serem ovíparos, esses mamíferos apresentam em comum com os outros o fato de alimentarem seus filhotes com leite. Vale destacar, no entanto, que esse grupo não existe a presença de mamilos, sendo assim, os filhotes não sugam o leite, mas o lambem. Outra característica importante nesse grupo é que os adultos não possuem dentes. Os ornitorrincos e as equidnas, animais restritos à Austrália e Nova Guiné, são exemplos de monotremados. No grupo Theria, começando pela Metatheria, marsupiais, são animais que apresentam uma característica extremamente interessante que diz respeito ao desenvolvimento embrionário. É um grupo que também possui placenta, entretanto, essa estrutura é menos desenvolvida e o período da gestação desses animais é menor. Nos marsupiais, os filhotes nascem ainda imaturos, terminando seu desenvolvimento dentro de uma bolsa externa, denominada marsúpio. No interior dessa bolsa, os filhotes ficam ligados ao mamilo e complementam a isso o desenvolvimento. Esse grupo de mamíferos é muito dominante na região da Austrália. Como exemplo, podemos citar o canguru e o coala. Já no grupo Eutheria, placentários, representam a grande maioria dos mamíferos. Entre os representantes podemos citar o homem, cachorro, elefante, coelho, girafa, baleia, entre outros. Sua principal característica é o fato de que o desenvolvimento embrionário ocorre dentro do útero da mãe. A alimentação e as trocas gasosas ocorrem através da placenta, sendo esta bem desenvolvida, o que garante a transferência dos nutrientes da mãe para o embrião em desenvolvimento e também permite a remoção dos produtos do metabolismo do embrião. Diferentemente dos marsupiais, eles já nascem completamente formados, sendo a gestação de eutérios mais longa. Olá, chamo-me Kawan e apresentarei o seminário a partir daqui. Irei tratar de um assunto muito pertinente em relação aos mamíferos, que são os habitats. Os mamíferos são da classe do reino animal que detém a maior capacidade de adaptação ao ambiente em que vivem e podem ser encontrados por todo o planeta, por todos os habitats do mundo. Isso ocorre porque muitos mamíferos vivem em sociedades e dedicam o cuidado aos seus filhotes até o momento em que se tornam independentes.
Desde os desertos mais inóspitos até os lugares mais propícios ao desenvolvimento da vida, os mamíferos estão presentes. Ou seja, desde as regiões tropicais aos polos, e desde os mares até os desertos mais secos e as florestas mais densas. Eles dominam os habitats terrestres do nosso planeta, e assim, a maioria é terrestre, consequentemente. O rato canguru, por exemplo, é uma espécie que vive nos ambientes mais áridos, como o deserto norte-americano do Vale da Morte, na Califórnia. Por outro lado, as baleias são animais imensos que habitam as misteriosas águas dos oceanos. Além disso, muitos deles vivem em terra firme, no solo, nas árvores ou mesmo debaixo da terra. Alguns mamíferos, como lontras, os castores e as focas, vivem tanto em terra quanto na água. As baleias, os golfinhos e os peixes-boi são mamíferos que passam a vida inteira na água. Como todos sabemos, existem mamíferos que foram domesticados pelo homem e hoje vivem com os mesmos. Temos desde gatos, cachorros até leopardos, leões e jacarés. Temos casos registrados sobre isso, é sério. Os mamíferos são subdivididos em vários grupos, conforme algumas de suas características. A divisão feita considerando seu habitat é em aquáticos e terrestres. São exemplos de mamíferos aquáticos: orca, baleia, jubarte, baleia azul, boto, leão marinho, lontra, dugongo, vaquita, toninha comum, tilápia, peixe-boi marinho, manatis e entre diversos outros. São exemplos de mamíferos terrestres, propriamente o ser humano, cachorros, girafa, leão, tigre, macaco, boi, urso, tamanduá, raposa, onça, camelo, ovelha, ornitorrincos, cangurus, zebras, enfim, várias e variadas, né? Existem ainda os morcegos, que são animais mamíferos aéreos, sendo a única espécie já encontrada e estudada nesta categoria específica. O urso polar também é um mamífero, porém com habilidade de natação. Não podemos deixar de citar ainda a capacidade do ser humano, mamífero com maior competência intelectual, maior propensão a viver em sociedade, além da incrível aptidão para sobreviver nos ambientes mais inóspitos. Quando o físico não ajuda no processo de sobrevivência, a mente preenche os vãos e cria formas de burlar as situações de riscos. Como foi mencionado, o morcego é o único mamífero capaz de voar. Essa habilidade foi desenvolvida ao longo do tempo, visando a sobrevivência da espécie, além de permitir que a alimentação se tornasse mais variada. A membrana entre os dedos das mãos é o que permite os morcegos alcançarem voo e se manterem no ar. Assim como os beija-flores, os morcegos também são capazes de planarem no ar. É uma capacidade que permite a esses animais comerem pequenos insetos, flores e frutas sem necessariamente pousar em alguma superfície. Importância ecológica. A importância ecológica dos mamíferos reside no fato de ser a categoria de vertebrados mais evoluída, estando presente na maioria dos ecossistemas do planeta, aquáticos e terrestres, participando como integrantes das cadeias tróficas como consumidores secundários, herbívoros e onívoros, e consumidores terciários ou quaternários, os predadores. Importância econômica. Como importância econômica dos mamíferos, podemos citar a criação de grandes rebanhos comerciais por parte de grandes donos de fazenda, como bovinos, suínos, equinos, caprinos, ovinos, bubalinos, que abastecem o mercado nacional e internacional. Também podemos citar animais de companhia, como cães, gatos e etc. Animais de entretenimento em shows, como tigres, orcas, leões, golfinhos, entre outros. Bom dia, meu nome é Gabriel Apolo e eu vim apresentar algumas curiosidades sobre os mamíferos. O maior e o menor mamífero do mundo.
Algumas pessoas podem se esquecer disso, mas as baleias são espécies de mamíferos e, apesar de viverem debaixo d'água, elas possuem sangue quente e amamentam seus filhotes. Está entre as baleias o maior exemplar de mamífero que habita no planeta. Se trata da baleia azul, com seus quase 30 metros de comprimento e suas quase 190 toneladas de peso. O menor, curiosamente, é um mamífero que voa, o morcego nariz de porco tailandês, que possui uma envergadura de asas de apenas 16 centímetros e pesa apenas 2 gramas. Também podemos falar sobre o mamífero mais rápido e mais lento do mundo. Dentre os mamíferos terrestres, o mais rápido de todos é o guepardo, que consegue atingir uma velocidade de até 114 km por hora. Essa velocidade é garantida em pequenas distâncias durante perseguições de presas. Em contrapartida, o mamífero mais lento que existe no mundo é o bicho preguiça, que se locomove a uma velocidade de apenas 2,4 metros por minuto. E quando a pressa aumenta, ele acelera para 4,6 metros por minuto. A gestação mais longa e a mais rápida dos mamíferos. Outra curiosidade interessante sobre os mamíferos que com certeza você não sabia é que, dentre todos, o que apresenta o período de gestação mais longo é o elefante asiático, que dura em média pouco mais de 20 meses, mas que pode chegar até 21 meses. Já a mais rápida é a gestação do gambá d'água, que dura apenas de 12 a 13 dias, em alguns casos raros, sendo de apenas 8 dias. Isso se dá devido ao fato de que se trata de um mamífero marsupial, que conclui a gestação na bolsa da mãe. O maior mamífero brasileiro. Pouca gente sabe disso, mas o maior mamífero nativo do Brasil é a anta, que também é conhecida pelo nome de tapir. Ela mede 2,01 metros de comprimento e pesa mais de 250 kg. Sua altura é de 1,08 metros. E o mamífero mais alto? Dentre os mamíferos atuais, a girafa é sem sombra de dúvidas o mais alto que há, com uma altura de aproximadamente 6 metros, sendo que só o pescoço corresponde a 2 metros disso tudo. O morcego nariz de porco tailandês. Conclusão: entender mais profundamente os mamíferos é importante para que se possa conhecer melhor como funciona o próprio planeta. Os processos evolutivos, como as espécies chegaram a ter o aspecto e a viverem como vivem hoje. Nada aconteceu por acaso. Tratam-se de processos com duração de milênios e que podem obedecerem ao mandamento mais importante, que é o da sobrevivência da espécie. Nossos ecossistemas dependem das relações entre mamíferos e todos os outros grupos, desde as relações intra- e interespecíficas harmônicas até as desarmônicas. Tudo gera um equilíbrio que sustenta a Terra. Porém, este equilíbrio está a cada dia sendo degradado, destruído e desmantelado com as ações e interferências antrópicas. Mesmo a ONU tendo feito os 17 Objetivos da Sustentabilidade, e hoje em dia muito praticada, ainda há muito que ser preservado. Essas práticas têm que ser efetuadas agora, pois temos ambientes que jamais poderão ser restaurados completamente e ecossistemas no quais, neste exato momento, estão sendo desmatados de maneira irrecuperável. Então, vamos agir agora para um amanhã melhor, com os lindos corais, peixes e também mico-leões dourados, onças e outros diversos animais que estão prestes a ser extintos por causa das ações antrópicas.